Fala minha tropinha, beleza? Quem fala é o Will, vou estar trazendo mais uma videoaula para vocês, beleza? E o tema de hoje é como saber para onde o preço vai após o rompimento. Isso mesmo, galera, como você saber para onde que as velas vai após ela fazer um rompimento de alguma zona, de algum topo, de algum suporte, certo? E eu vou identificar aqui para vocês, aqui eu estava operando mais cedo, fiz umas operaçãozinhas mais cedo, certo? E eu vou estar contando para vocês aí alguns que eu presenciei. Ou seja, eu estava operando mais cedo e presenciei essas ações do preço. Eu utilizo bastante, às vezes eu utilizo muito, projeção, que é o tema de hoje. Projeção. Como saber para onde o preço vai após o rompimento, certo? 100%? Isso aí, não. Nada nesse mercado é 100%. Deixando claro que nada é 100%. Olha, você vê, eu tive uma assertividade aqui, mas não foi 100%, teve um erro, então nem sempre é 100%. Mas é uma média assertiva bem alta aí, certo? Tenho certeza que se vocês passarem a usar, vocês vão melhorar bastante a assertividade de vocês aí. Eu já postei um vídeo anterior sobre canais de tendência e dá para você unir essa aula de hoje com a última aula, ou seja, você vai unir projeção em canais de tendência, que vai ser algo surreal, surreal, surreal. Vocês vão ver aí, certo? Então vamos direto ao ponto. O tema de hoje é como saber para onde o preço vai após um rompimento, certo? Então, pessoal, vamos direto ao ponto, certo? Sem enrolação e bora lá. Eu estou aqui no ativo GBP/USD, beleza? E aqui embaixo a gente já identifica aqui um fundo, certo? Ou seja, um possível suporte. A gente tem só um fundo, a gente não tem um suporte. Para ser um suporte tem que ter dois toques, confirmar no terceiro, beleza? Então aqui a gente tem um fundo, certo? Lá em cima a gente tem um topo, ó, aqui a gente tem um topo, certo? Então a gente, nesse período aqui, a gente tem o topo máximo que é lá em cima e o fundo máximo que é aqui embaixo, correto até aqui? Bem simples de entender, né? Ó, um topo aqui, um fundo aqui, que é onde o preço foi, o máximo que o preço foi para baixo e para cima nesse período de tempo, beleza? Então vamos lá. Entre esses períodos a gente pode identificar que a gente tem vários tipos de suporte, de topos, de fundos. Aqui a gente tem um fundo, aqui a gente tem um topo, aqui a gente tem um fundo com topo, certo? Então o mercado sempre se movimenta dessa forma. E a partir desse fundo aqui, a gente pode identificar que a gente tem aqui um topo, certo? Ele fez um topinho, ele subiu e desceu, ou seja, ele subiu aqui, ó, ele subiu e depois desceu, formando um topo aqui em cima. Vocês podem ver claramente que está formando um topinho aqui em cima. Aí ele foi descer, estava esperando ele bater aqui para confirmar um possível suporte e tal, mas ele não bateu e foi subiu e fez o rompimento. O que ele fez o rompimento? Ele fez o rompimento dessa zona aqui de baixo, certo? Ou seja, ele fez o rompimento dessa zona e foi buscar outra zona. Vamos supor que o mercado tá assim, aí você vai, a próxima vela foi essa daqui, ó, pô, rompeu, e agora, para onde que o mercado vai? Vamos supor que eu não tenho aquele mercado lá para frente, certo? Como que eu vou identificar para onde que esse mercado vai? Simplesmente você vai pegar o seu ponto de topo e fundo anterior, ou seja, seu canal. Aqui possivelmente tinha um canalzinho, vocês podem ver aqui, se eu fechar aqui, ó, bem bonitinho aqui, ó, fechei aqui e fechei aqui, certo? Aqui a gente tem um mini canal, né? Um mini canal lateralzinho, que foi uma acumulação que o preço fez aqui nesse período de tempo. Como que eu vou saber? Eu vou pegar o tamanho desse canal, ou seja, eu vou pegar do topo dele, topo desse canal que é aqui em cima, e o fundo do canal que é aqui embaixo. Vou unir os dois e vou jogar minha projeçãozinha aqui para cima aqui no rompimento, certo? Ou seja, eu vou jogar o meu canal no rompimento. Onde que foi o rompimento? Aqui, certo? Então essa vela fez o rompimento. E o que eu faço? Venho aqui e marco nele. Marco nele e aqui eu vou ter um ponto alvo da onde o preço pode chegar, certo? Então aqui a gente não tinha noção do que o mercado ia fazer aqui.
O mercado foi andando, foi rompendo. Como que eu vou tirar essa base? Vou unir aqui meu canal, meu fundo, com meu topo desse canal aqui de suporte e resistência que teve aqui, né, de topos e fundos, ou como vocês quiserem falar, e vou pegar e vou jogar para cima no rompimento, certo? Então aqui tivemos o rompimento aqui nessa vela, ó, aqui tem nosso canal, bonitinho. Vocês podem ver que o mercado rompeu aqui nessa vela e eu fui e marquei uma linha. Ó, o mercado não tinha batido, vamos supor, eu tinha feito minha projeção aqui. Eu fui e marquei uma linha lá em cima, que era onde o mercado pode ir. O que eu tenho como confluência disso? Esses fundos aqui, ó. Tá vendo? A gente tem uns fundos aqui, a gente tem uma zona congestionada aqui, ó. Ela sobe, desce, sobe, desce. Tá vendo? E o mercado bateu exatamente lá no nosso ponto e reverteu. Certo, pessoal? Então, é basicamente isso que é chamado uma projeção. Você identificar o alvo do preço após um rompimento. Isso serve para suporte e resistência, isso serve para LT, LTB, serve para canal de alta e canal de baixa, serve para qualquer tipo de análise, beleza? Não é 100%, óbvio que não é 100%, mas a assertividade é absurda, certo? Então, aqui a gente teve um outro possível canal, certo? A gente teve um fundo aqui que foi rompido, né? A parte do rompimento se tornou um fundo. Antes do rompimento era um topo, a parte do rompimento se tornou um fundo e o mercado foi lá e fez um pullback. Ó, o mercado fez um pullback nessa região aqui de topo. Beleza? O mercado rompeu, respeitou a nossa projeção que a gente tinha marcado. Depois ele foi lá e fez o pullback, famoso pullback. Beleza? Então aqui a gente tinha a nossa projeção, marcamos bonitinho aqui, topo, fundo, peguei o tamanho dessa região e marquei no rompimento, para cima. E o mercado foi exatamente lá na nossa marcação, certo? Eu posso marcar de novo se rompeu? Pode, claro que pode. Você pode identificar aqui o tamanho da região e marcar lá para cima, beleza? Ó, vamos identificar aqui o tamanho dessa região. Ó, você vai pegar no fundo até o topo, certo? Pegamos no fundo até o topo e jogamos aqui no rompimento. Onde que rompeu? Nessa vela verde. Então, a gente tem uma outra possível projeção, ou seja, um outro alvo. Então, você não sabia desse mercado, você fez sua projeção, você fez sua marcação aqui, certo? E o que aconteceu? Ó, identificamos e jogamos nosso alvo lá para cima. E o que aconteceu? O mercado bateu exatamente lá e reverteu. Duas vezes ainda. Ó, bateu, caiu. Depois ele andou um tiquinho, bateu lá de novo na nossa projeção, exatamente na mesma linha e derreteu novamente. Depois que ele deu essa derretida, ele desceu e fez o pullback na nossa região de projeção. Então, olha o tanto de win que você teria pegado aqui. Conta comigo. Primeiro win, aqui em cima, 1x0. Por causa desse fundo aqui, tinha como confluência, era uma entrada boa, 1x0. Segundo win no pullback, 2x0. Mercado rompeu, você identificou outra projeção, lá em cima, 3x0. Mercado voltou lá, eu particularmente não pegaria, mas se você tivesse pegado, 4x0. No pullback da projeção, 5x0. Então aqui só nesse período de tempo de meia hora, que ó, 9h26 às 10 horas, meia hora você tinha feito 5x0, 5x0 em apenas meia hora de serviço, com apenas essa análise muito e que cursos aí, pessoas, traders cobram preço absurdo para ensinar, beleza? Não é coisa de sorte, não é coisa de louco, é você identificar canais que o mercado tende a fazer o mesmo movimento, o mercado sempre faz o mesmo movimento todos os dias, mas de forma diferente, certo? Então você consegue identificar a distância entre os movimentos. Óbvio que não vai ser nunca 100% assertivo. O que você vai fazer vai estar 5x0 todos os dias, não, mas na maioria das vezes você sempre vai ficar no lucro. Beleza? Então esse mercado andou bonitinho aqui, rompeu aqui para baixo. Você poderia ter identificado o seu ponto aqui de suporte,
certo? Que era o alvo para baixo aqui, o alvo era aqui, ele não chegou, ele parou no meio do caminho, 50% e continuou subindo. Depois que ele fez essa subida, você tinha como identificar o que? Um outro tipo de projeção aqui para cima, certo, pessoal? Como que eu vou identificar essa projeção? Você vai pegar do seu topo, do seu fundo, certo? Até o topo e vai ligar lá em cima, beleza? A gente pode ver que a gente tem uma linha marcada aqui, eu não sei de onde que é. Deixa eu tirar essa linha aqui e jogar ela para cima aqui. Ó, a gente identificou a nossa possível próxima projeção e colocamos ela em prática. Não, perdão, pessoal, que a gente tinha aqui, né, o mercado rompeu aqui um pouco. Ele rompeu, ele veio aqui para baixo buscar aqui, então nosso topo era aqui, nosso fundo era aqui. Aqui também dava, tá, pessoal? Para quem colocasse aqui também era uma projeção interessante. Ó, então aqui a gente tinha duas projeções, uma menor e uma maior, certo? A gente pegaria aqui e colocava no rompimento, certo? Colocamos no rompimento, identificamos o nosso ponto de resistência. Beleza? Então aqui, ó, deixa eu mudar a cor das linhas aqui, só para não confundir. Aqui, ó, essas linhas roxas são nossa projeção que a gente fez, e as linhas vermelhas, vamos colocar vermelhas, são nossos alvos, beleza? Então aqui a gente tinha dois alvos. Por que dois alvos, Will? É porque aqui a gente tinha esse fundo aqui que foi formado a partir desse pullback aqui da nossa projeção, e a gente tinha esse topo que foi formado a partir da nossa projeção também que a gente identificou, beleza? Então a gente tinha aí um topo e um fundo. Só que o mercado ele tentou descer um pouco a mais na nossa outra projeção de baixa, não conseguiu, parou nos 50%, deixando o quê? Deixando um fundo, certo? Então nesse fundo aqui a gente tinha a possibilidade de pegar desse fundo até aquele topo ali de cima, certo? Então era outro tipo de projeção. A gente vai colocar ele aqui no rompimento, certo? E vai marcar o alvo que é lá na ponta de cima dele. Então marcamos o alvo, o preço bateu exatamente lá no nosso alvo e derreteu, certo? Então é outro tipo de projeção. Aqui também nessa mini projeção, ó, deixa eu tirar aqui. Nessa projeção do mesmo preço, você conseguindo entender? A projeção do mesmo preço, ela chegou, ela bateu lá para a mesma vela, retraiu, mas para a próxima daria loss, certo? Bem na projeção, para a próxima daria loss. Então, aqui a gente já estava 5x0, certo? Aqui para a mesma vela a gente pegaria um gain, para a próxima pegaria um loss, vou contabilizar como loss, certo? Então, 5x1, na outra projeção maior que a gente identificou aqui por causa desse fundo, daria um gain, então 6x1, e no pullback da projeção atual a gente pegaria também um gain, ó, pullbackzão 7x1, beleza? Aqui a gente não pegaria porque o mercado não subiu no 100% para retornar, mas também possivelmente daria gain. Então 7x1 até o momento somente com projeção 7x1, 7 win e uma derrota. É mais do que o essencial, pessoal. Eu busco pelo menos 3 gains aí no dia, dependendo. Nessa conta aqui eu estou operando os valores mais baixos, eu tenho uma conta que eu opero os valores mais alavancados, tá vendo? R$20, R$20, mão fixa de 20, mas aí eu busco um valor a mais, umas operações a mais, mas quando eu estou operando na minha outra conta, que é o busco mais alavancado, eu busco poucas operações no dia, 2, 3 operações no máximo. Entendeu? Então aqui eu já teria batido minha meta em cerca de 15, 20 minutos. Coisa de louco. Isso aqui é sensacional. Conseguiram entender o tipo de... O que eu estou falando? Não olhei nada do mercado lá para trás. Eu não olhei nada no mercado lá atrás. E vocês podem identificar que conflui, ó. Conflui com alguns fundos, topos. Tá vendo? Conflui com algum topo aqui, conflui com algum topo aqui também. Olha para você ver. Olha isso. Tá vendo? Vocês podem conseguir identificar que bate, conflui sem eu olhar o passado. Eu estou olhando somente o presente para identificar o meu futuro, certo? Como? Fazendo as minhas projeções.
Óbvio, é mais fácil, é claro que você tem que fazer bem certinho aqui, certo? Pegar do topo até o fundo certinho, o tamanho exato, porque vocês podem ver que bate exatamente no ponto exato, bate sempre certo. Às vezes passa um pouquinho, mas na maioria das vezes bate no ponto exato, tá vendo? Ó, ponto exato, no ponto exato. Então vocês têm que identificar corretamente, não é só chegar, identificar e marcar, ou às vezes vocês podem identificar para ter uma noção o alvo dele. Às vezes você está com suporte aqui, você está com a resistência. Vamos supor que eu marquei essa resistência aqui para operar. Ó, marquei essa resistência aqui para operar e o mercado foi e chegou lá. Mas como que eu evito tomar um loss? Identificando o alvo da projeção aqui, ó. Que, ó, tem essa projeção aqui, eu identifiquei o alvo dela aqui, eu identifiquei que o alvo vai ser bem acima do meu ponto de resistência aqui, que é esse topo. Então aqui eu evitaria um loss nesse topo por causa da minha análise da projeção, é que eu sabendo que ele vai buscar um pouco acima, entendeu? Então, na minha outra projeção aqui, ó, eu já identifiquei o alvo maior e já podia identificar aqui se tinha algum topo próximo a essa projeção e encontramos um pavio isolado aqui, certo? Fundos bem respeitados, tá vendo? Topo, olha para você ver que coisa mais linda, topo, certinho, exatamente, topo, entendeu, pessoal? Então, basicamente é isso. Esse é o tema da aula de hoje, espero que vocês tenham conseguido entender. É uma aula mais avançada, certo? São tempos de telas a mais, só que você fazendo a junção disso, suporte e resistência, fazendo a junção da última aula que eu passei, que é do canais de tendência, vocês vão conseguir tirar um lucro bacana do mercado. Sua assertividade vai aumentar pra caramba. Pode confiar, pessoal. Pode confiar, certo? Então aqui a gente tinha uma projeçãozinha que a gente fez feito, ficou 7-1 até o momento. Depois ele fez esse rompimento novamente, certo? Fez um rompimento aqui novamente da projeção. O que a gente faz? A gente vai lá no rompimento e faz nossa marcação e já joga a nossa linha, né, a nossa linha de resistência bem lá no topo da projeção. E vocês podem ver que deu outro gain, tá, pessoal? Ó, nosso topo da projeção que a gente tinha identificado, esse alvo, qual foi o alvo que a gente identificou para ter esse daqui? Ó, fundo, topo. No rompimento, bateu no topo, gain. Qual que foi o nosso alvo daqui que a gente identificou? Esse alvo aqui, qual foi a nossa projeção? Topo aqui em cima e fundo aqui embaixo, beleza? Ó, jogamos lá em cima na vela de rompimento, certo? Qual foi a vela de rompimento? Aqui identificamos nosso alvo, que é lá na resistência, e o preço bateu exatamente lá e despencou, rapaziada. Olha isso, despencou, que foi o alvo máximo que ele podia buscar dessa região, certo? Por que o alvo máximo? Porque vocês podem ver que não tem nenhum topo para cima dele, certo? Somente lá para trás. Ó, lá para trás tem vários topos, tem aquele lá de cima, mas aqui foi o alvo máximo que ele pôde buscar. E depois ele derreteu aí lindamente. Então é isso, pessoal, a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, certo? Estudem isso daí, passem a colocar em prática no gráfico, que eu tenho certeza que vocês vão se acostumar bastante aí, beleza? Sempre façam seus estudos, sempre estudem muito, porque o mercado é como se fosse uma faculdade, como se fosse uma escola. Vocês têm que estudar, vocês têm que colocar em prática para ver o seu potencial, os seus resultados vão vir com o tempo, beleza? Ó, aqui a gente tinha um fundo, nos pavis não conta, tá, pessoal? Pavis significa onde o preço foi, tentou ir, voltou então no corpo da vela, até no topo dessa região. Então o topo dessa região
foi aqui que foi rompido, certo? Até o máximo que ele foi, que foi o suporte. Identificamos aqui nossa projeção, colocamos a nossa linha no máximo da projeção, que é essa linha aqui, né? Identificamos o alvo, bateu no alvo, respeitou, bateu, respeitou. Então aqui, se eu for contar todos os wins que deu aqui, já possivelmente já era para estar uns 10, 12 x1, entendeu? Então é isso. Ótima videoaula aí com vocês. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido entender, espero que vocês tenham gostado dessa aula e deixem nos comentários aí o que vocês achou. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar numa boa, certo? Que eu vou estar respondendo. Meu Instagram vai estar aí, meu Telegram também vai estar aí na descrição. É só vocês entrarem aí e mandarem suas dúvidas. Me segue lá no Instagram, estamos quase batendo 5K lá. E é isso, pessoal. Tenham um ótimo dia. Estudem pra caramba. Tirar uma bela grana aí. Beleza? Obrigado pela atenção de todos. Tamo junto e até a próxima. Fui!